Tá gravando. Gravando? Bom, uma das primeiras iniciativas do CIRIEC Brasil, nós estamos inaugurando o que nós estamos chamando de tarde de análise de conjuntura. Basicamente, a diretoria do CIRIEC Brasil está reunida, estamos aqui na casa do Mário, também membro diretor do CIRIEC, colega nosso, professor, e nós estamos diante desse quadro bastante complicado no Brasil, pós aprovação do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados Federal. Tem ainda um conjunto de desdobramentos e a gente acredita ser extremamente importante nós iniciarmos um conjunto de análises sobre o que está acontecendo e as perspectivas, sempre tendo como eixo de discussão, logicamente, a questão da economia social brasileira, da economia solidária e da área pública. Tá? Para isso, a gente também está contando com a presença, né, de outros membros da direção, aqui o Dr. Daniel, e também quem vai começar a falar com a gente, que é o sociólogo Jefferson de Souza, que também tem contribuído e também é um dos diretores do CIRIEC. Está com você a bola, Jefferson. Pode começar. Não, a minha preocupação na análise que eu quero fazer, ela, na verdade, eu vou tentar dividir ela mais ou menos em 4 partes. Teve um texto, né, que a gente escrevi, avaliando o processo da admissibilidade do impeachment e de votação e encaminhamento do Senado, que está na situação agora que está indo para a primeira parte, que é a admissibilidade do processo no Senado, quem vai julgar mesmo no Senado. Foi uma das comissões na segunda-feira. Uma coisa que eu acho que é objeto da análise, pegando o que aconteceu no dia 17 de abril, com a votação da Câmara dos Deputados, e seus efeitos posteriores, é o que é de comum, o que todo mundo viu na TV. O Brasil inteiro, o mundo inteiro viu na TV o que aconteceu no momento da votação. A votação tinha, na verdade, desde que passou na comissão, na Câmara dos Deputados, o relatório que foi admitido na Câmara, ele tinha muitas dúvidas em relação à constitucionalidade dele. Aí o Daniel pode entrar nessa discussão. Mas o que me interessou é uma questão do discurso que chegou a todo mundo do Brasil. Todo mundo do Brasil e as várias reações que o Brasil teve internacionalmente. Que até eu analisei no texto que seria a costura de significante, né, que é a questão do estruturalismo, não designa a realidade que o Brasil está vivendo em relação à sociedade como um todo. Estou falando de sociedade como um todo, uma sociedade que está dividida nos seus interesses. A classe média de um lado, a classe média de um lado querendo o impedimento, os setores organizados dos trabalhadores lutando contra o impedimento, e o extrato C, que é o que mais interessa na minha análise, ele assistindo todo o processo. Isso daí saber, na verdade, como esse referente de discurso que não falou até agora, que é o extrato C, não falou numas, né? Porque em algum certo momento ele falou, a gente não percebeu. Ele vai se comportar daqui para frente. Mas uma questão que eu quero pegar na perspectiva da filosofia, da epistemologia, teoria do conhecimento e economia, é a partir da Lava Jato. Pegar a Lava Jato, não no sentido jurídico que ela está colocada, mas no sentido que ela está colocada diante do que é o capitalismo do século XVIII até o século XXI.
Eu acho que um bom paradigma para a análise desse processo é a Fábula das Abelhas do Mandeville, que é o que vai fundar, na verdade, as obras da crítica da economia, da filosofia, economia política do Adam Smith, principalmente, que vai se desdobrar em Ricardo, Malthus e Marx, que vai se desdobrar mais tarde, no século XX, a própria preocupação da nova epistemologia que passa pelo Keynes, o Rafa e a Ana Robson. A questão que está colocada, que o Mandeville coloca, que é uma sociedade de abelhas super perversa. Super perversa. Elas têm armada, elas têm colônia, elas escravizam, elas roubam, elas fazem miséria. Aí um belo dia as abelhas elas são muito ricas, a sociedade é muito rica. Aí um belo dia elas resolvem ser virtuosas. Acabam com as armadas piratas de mar, acabam com as colônias, acabam com tudo. O que acontece? Ela entra na maior crise de recursos dentro da Tomé e começa a entrar em falência. Logicamente, essa fábula nos indica a primeira questão o seguinte, é a tal mão invisível que o Adam Smith fala, os homens podem ser virtuosos ou ser perversos, pode ter vício e virtude, mas no final a gente vai chegar numa questão comum, que é a questão do mercado, certo? A questão do livre mercado que ele está colocando. Nesse processo eu vejo o seguinte, em relação à Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato não tem um conteúdo jurídico, mas um conteúdo epistemológico e político, né? Ela peca porque você não combate a corrupção, você legaliza a corrupção. O capitalista tem que legalizar a corrupção, não combater. E aí você vê o exemplo nos Estados Unidos. A lei seca nos Estados Unidos, o próprio discurso do Milton Friedman sobre a legalização das drogas, a própria legalização dos escritórios de lobby nos Estados Unidos, que os Estados Unidos vive de escritório de lobby. Então eu acho que existe pouca... O Brasil está passando por um momento muito interessante, porque está passando um momento da prática política de verdade. A prática política está indo para a rua, está chegando a alguns lugares. E não quer dizer uma sociedade extremamente conservadora, que você viu o discurso dos deputados, sem conteúdo nenhum. Na verdade, teve um deputado que falou que não sabia se ele achou que ele estava vindo para votar um processo de impedimento da presidente Dilma, mas ele chegou lá, na verdade, ele achou que era uma reunião de família, batizado ou coisa parecida. Então, na verdade, eu acho que é o último suspiro que o Brasil tem do conservadorismo dele. Eu acho que o espaço conservador está perdendo, ele pode ganhar até essa batalha, pode pegar. Mas ele está perdendo porque o conflito que está colocado hoje, o conflito é muito mais sério em relação aos setores que querem a democracia e querem o fortalecimento das instituições voltadas ao desenvolvimento do país. Eu acho que, na verdade, ele pode ganhar até agora, mas pode cair um caos. E no ano que mais um tempo à frente, você viu uma derrota desse conservadorismo. Mas por que você acha que entra no caos? Porque é o seguinte, eu acho que eu vi algumas pesquisas foram abertas, eu fiz algumas pesquisas qualitativas, eu pensei em algumas cidades do estado de São Paulo, e percebi o quê? Que, na verdade, um presidente, se o Temer assumisse, ele vai assumir, a princípio, sem legitimidade das urnas. A primeira coisa é isso aí. A primeira questão está colocada aí. A segunda questão, o Temer representa o mais do mesmo, é o velho PMDB. Já esteve aí, já perdeu eleições, e uma pouco você fala, Dimas, na tua análise, você está observando, o PMDB estava desesperado que ele ia começar a perder prefeituras e o PT seria o maior partido. Depois eu posso colocar. Você pode colocar essa questão.
Então, nesse jogo aí que eu vejo, nas últimas pesquisas que tiveram aí, antecedendo a votação de domingo, você teve uma pesquisa para presidente da República, tendência eleitoral. E apresentou Marina e Lula empatados em primeiro lugar. Mas tem uma coisa assustadora nesse processo. Todo processo tem um resultado sintomático, são sintomas, né? E o resultado sintomático é o Bolsonaro empatado com o Alckmin, com 8%, 9%. Então, quer dizer, a direita mais dura no Brasil, a direita que manda matar, manda prender, odeia homossexuais, odeia negro e pobre, ela está com 8% de tendência de votos. Esses 8% significa quanto? Significa quase 10 milhões de votos. Então isso daí demonstra, e na verdade a Marina, somando a Marina e o Lula, daria 44%. Lógico que o Lula apareceu com 53% de rejeição, mas ele tem 40% de melhor presidente. Então esse quadro aí, eu acho que não sustenta, você perguntou, Dilma, não sustenta e pode cair num caos, porque qual vai ser o comportamento do Lula daqui para frente? Se eu tirar a Dilma, ele vai entrar nesse pacto de união nacional? Porque já se percebeu, e eu estava fazendo pesquisa na semana qualitativa, na condição coercitiva do Lula, os estratos C que não falaram até agora, não foram para a rua, eles, na verdade, eles escutam o Lula. Eles estão preparados para escutar o Lula. Eles não estão mais preocupados com outros setores. O Lula ficou muito tempo não falando, e muito tempo, todo esse tempo que ele não falou, o que aconteceu? Na hora que teve a condição coercitiva do Moro, o que aconteceu? A reação da população não foi negativa. Ele aparece empatado com Marina, pelo um dado quantitativo de uma pesquisa de margem de erro aí de 2%, se não me engano, que estava lá da Datafolha. E o Lula é visto, na verdade, como um presidente que fez uma inclusão social, os programas sociais, etc. Essa é a realidade que está colocada. Sim, Jefferson, mas na perspectiva dessa nova frente digamos, mais à direita, não se cogita pensar com que o Lula seja o porta-voz das classes, num caso que até agora se conjugam com o PT e mesmo com os partidos de esquerda. Se Michel Temer chamar Lula para um pacto, né, há a possibilidade do Lula não aceitar isso. Mas nós sabemos que não há pacto no país sem a presença do Lula ou sem a presença das esquerdas que estão organizadas. E dos setores organizados, sindicais, movimento social, etc. Então, o que vai ser feito com esses setores? Por exemplo, o movimento Sem Teto em São Paulo, o movimento do Sem Terra no Brasil todo, a Liga Campesina, a Frente Brasil Popular, os inúmeros movimentos que tem de mulheres, negros, jovens, organização de favelas. Para onde esses movimentos vão? Eles vão para a rua exigindo democracia? Ou dizendo que Temer não tem legitimidade? A consciência política nossa já chegou a esse patamar? Eu acho que a política não é de consciência. Juliana, porta a máquina para ele. Eu acho que a política não é muito de consciência. Eu acho que ela não é muito de consciência. Eu acho que essa crença da consciência política, a política, na verdade, ela faz parte de uma prática. E a prática nos indica que nesse momento, quem construiu uma pauta? Essa pergunta, essa é a grande pergunta que vai ter nos movimentos. Tanto o pessoal que foi de verde e amarelo para a rua, eles têm uma pauta.
Não. O pessoal do movimento social tem uma pauta? A esquerda? É. Não. Eles têm uma pauta, eu acho que eles Qual é têm. a pauta? Isso é uma pauta bem clássica. O movimento sem teto tem uma pauta. Eles chamam movimento sem teto, questão da habitação. O movimento sem terra tem uma pauta. Eles chamam sem terra. O movimento. Eu não estou. Tem uma bandeira. Uma bandeira tem uma pauta ali. A juventude tem uma pauta. Quer dizer, esse é o problema geral. Isso que é o confronto do caos, que é o meu receio, que não ajuda o Brasil. É uma coisa muito simples, porque o que vem por aí no programa que o PMDB apresentou, uma ponte para o futuro, você viu? Ele trabalha totalmente contra essas pautas que existem aí. Em segundo lugar, quando colocar seriamente, que já tem algumas leis já no Senado para ser aprovado. Aprovar a lei da partilha quase em favor da concessão do pré-sal. A independência do Banco Central. Aí você tem a terceirização. Você quer botar o país, botar fogo no país, se mexer no salário mínimo em relação à produtividade e mudar o regime do salário mínimo de rendimento no ano repondo a inflação e repondo o crescimento dos 2 anos anteriores. Logicamente não vai acontecer isso, mas já subiu o salário mínimo para o ano que vem, que a Dilma já deu. Jefferson, eu faço uma leitura e uma pergunta, né? Que país, né, parafraseando, que país é esse hoje? Né? Que país que nós temos à nossa frente? Existe de fato uma ameaça ou uma tentativa de ultradireita? Né? Essas leis que você está colocando, mesmo leis tentando criminalizar a participação dos movimentos sociais, existem leis no Congresso. Mário, hoje, a gente circulou no Facebook, acho que eu passei para vocês, não sei se eu passei para você, Daniel, uma coisa que eu fiquei assim, com bastante temor, é que tem 50 projetos que estão hoje no Senado, PLs, projetos de leis, que desses 50, 35 falam diretamente com a CLT. Né? Então você tem, para mim, um dos mais interessantes é a aprovação da negociação sindical ou negociação coletiva diretamente com a fábrica, né? Isto é, no local de trabalho. Com o trabalhador. Com o trabalhador. E aí, no caso, você basicamente... Não, você elimina o sindicato. Você dá o direito para que uma unidade de produção, qualquer que seja, possa fazer a negociação sem que o sindicato faça interferência. Isso está para ser aprovado. E isto nós não temos, eu não conheço outra iniciativa dessa no mundo. Outra coisa que tem, outro também, país que eu falo para o Daniel também, se ele pode refletir com a gente, é a questão que o trabalhador pode assinar um contrato abrindo mão dos seus direitos. Então, a discussão é sobre a pergunta, você prefere sair mais cedo, né? E trabalhar na hora do almoço, né? E já fizeram pesquisa e tal, não, prefiro sair mais cedo em São Paulo porque o trânsito é muito difícil, então eu troco o meu almoço por 15 minutos de lanche, né? Coisa que hoje é impensável devido às leis, fazendo um processo eu não chamaria de flexibilização, mas de liberação total da CLT. Inclusive, eu acredito que esse é o pacto estabelecido com o PMDB, com o Michel Temer, pelo lado do capital, né? Que há quanto tempo a gente escuta diálogos que temos que, somos nós logicamente, mas o que a direita fala da flexibilização da CLT, isso a gente escuta continuadamente, né? Então aí pode repensar um pouco. A direita, ela tem um projeto, ela não está clara, definida, né? E que ela não está nem posta, nem pelos partidos de direita, nem pelo PSDB, nem pelo PMDB, e muito menos pelos outros partidos, ela não está posta, mas há uma proposta escondida, né?
a questão da terceirização. Se terceirizar, vai ter mais emprego. Se terceirizar, dará condições ao capital de contratar mais pessoas, etc, etc, etc. Né? Mas eu discutiria essa questão de se a direita tem um projeto. Mas se eu pegar a palavra projeto no ponto real, né, no seu sentido real, concreto, é algo que tem começo, meio e fim, né, pré-requisitos para atingir determinada meta clara. E quando eu olho essa situação toda, essas iniciativas todas de direita, eu não consigo somar tudo isso e ver um Brasil melhor lá na frente. Eu não consigo somar tudo isso e ver uma economia mais parruda lá na frente. Então, é um projeto ou são desejos de quem tem o poder na mão hoje e acha que pode fazer o que quer? Será que eles mesmos conseguiram pensar isso em termos de consequências? Que tudo isso vai gerar uma consequência. E eles têm noção dessa consequência? Né? Porque o projeto pressupõe isso. Eu vou fazer tal coisa para chegar em tal lugar. Essa é a leitura do Pirmai. Agora, onde é esse lugar que essa luta direita quer chegar, a não ser uma visão de benefício pessoal, de benefício grupal dessa mesma direita, achando que eu subi o muro do condomínio, que é a grande ignorância social, né? Achando que é mais fácil subir a altura do muro do condomínio do que olhar o problema social que eu estou criando com o desequilíbrio econômico à minha volta. Então eu aumento o número de guarda. Esta é o projeto, na minha visão, esse é o projeto de direita. Eu vou aumentar a altura do muro e vou aumentar o número de guarda da portaria. Mas eu não estou olhando as consequências por essas ações ou por esses projetos. Eu não consigo ver um Brasil melhor. Você quer falar, só falar um número. Eu acredito que tem 3 projetos no Brasil que são conscientes, ou seja, estão preparados. Existe um projeto em andamento que é do governo Lula, que depende de uma geopolítica do mundo. Né? Você viu que no outro dia da votação, sempre a televisão, a mídia, né, colocava o seguinte: se a Dilma está caindo, a bolsa sobe, o dólar cai. O que aconteceu no dia seguinte não foi isso. O dólar subiu e a bolsa caiu, aconteceu o contrário. Então não é verdade. E eu olho pela perspectiva seguinte: quer uma bolsa subir e o dólar cair, ou vice-versa, depende de uma relação de momento econômico, certo? Dos agentes do mercado, a curto prazo, curtíssimo prazo, mas de curto para médio prazo, a coisa ela vai se configurar em uma outra realidade, que é uma realidade que aí não podemos falar em economia, né? Não subiu a bolsa, ou desceu, o dólar subiu, não estamos falando de economia até esse momento. Nós estamos falando de agente e seu temperamento. Mas eu estou pensando na crise de 1929, na Bolsa de Valores de Nova York. Mas o que eu estou colocando, acho uma coisa bem preocupante, que tem um projeto de direita que está aí. Eu acho que os cadáveres estão saindo Walking Dead. Nessa crise eles saíram das tumbas. E o Rick está lá, é o Rick, né? Que é o xerife lá do Walking Dead, o Tério, o Michon, né? Estão todos lá para atacar, para se defender o mundo. Os cadáveres saíram. E o engraçado é que esses cadáveres, ou seja, o passado, bom ou ruim, a memória dos nossos mortos ou não mortos, ela está em jogo hoje. Você vê, comandante Ustra elogiado por Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Dilma colocou uma questão forte, a questão da CLT. Que foi criada no governo, a consolidação das leis trabalhistas Getúlio, o movimento sindical. Então, tem uma proposta aqui do meio de caráter neoliberal que quer acabar com isso mesmo. E acabar no momento
Se você observar, hoje a inflação está nos preços administráveis. Então dá para a inflação abaixar e dá para baixar a taxa de juros. Então, o Temer também está olhando para esse processo aí, da economia. Só que ele não está conseguindo trazer a economia para o governo. Eu vi, acho que hoje de manhã, o Hermínio Fraga, na casa dele, que não vai assumir, Portugal também não. E aí ninguém está querendo assumir. Não está querendo assumir porque a crise não é econômica. Ela saiu do econômico muito tempo e é política. Não, nem do fim, nem do fim. Agora, quando você fala... Só concluir, só concluir. E tem um outro projeto, tem esse projeto em andamento. Então, acho que tem, na verdade, 2 projetos, e tem um terceiro projeto, que é menor, que representa os 18% do Bolsonaro da vida, que é de direita mesmo. Agora, o que a classe média, uma coisa que o Lobão, acho que o nosso amigo, como disse o Lobão, colocou, eu tinha colocado, tínhamos comentando, o cotidiano das pessoas. O cotidiano. No cotidiano das pessoas que a coisa pega. A pessoa olha o dólar, mas ela vai olhar o cotidiano, que é preço, sistema de informação. Posso estar batendo essa bola? Posso? Só um detalhe. Ok.